Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Boa noite, Gi. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada, falando sobre salvação. Essa é a quarta lição dessa nossa série introdutória, da nossa série dos primeiros passos. Vou fazer uma recapitulação depois e a gente vai seguir. Mas eu queria ler com vocês primeiro Gênesis 3, que é o relato da queda. E como nós estamos falando sobre salvação, e a salvação tem tudo a ver com a queda, precisamos de salvação porque houve uma queda, porque houve o pecado, e esse pecado atingiu a todos nós. E nós vemos que a graça de Deus é tão abundante que o relato da salvação já acontece logo após a queda. Jesus não era um plano B, Deus não foi pego de surpresa, Deus não colocou a mão na cabeça e falou: e agora o que a gente faz? Deu tudo errado que a gente tinha planejado. Não foi isso que aconteceu. O livro de Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus sequer ter proferido o primeiro haja, Deus já havia decidido enviar o seu Filho por aquela humanidade rebelde e desobediente que ele estava prestes a criar. Então o amor de Deus, ele vai muito além do que a gente consegue medir. E quando a gente olha então para o relato da queda, nós vemos aí capítulo 3, o verso 15. Na verdade vamos ler um pouquinho antes, verso 13, diz assim: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerás todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então esse versículo 15 é chamado pelos teólogos de o proto-evangelho. É a primeira menção do evangelho. Proto vem daquela ideia de início, né, de começo. Por exemplo, quando vai se fazer uma prótese, a prótese é algo que está ali, que precisa ser substituído desde cara, logo no começo, né? E esse proto aqui é o proto-evangelho, então é o evangelho anunciado antes do próprio evangelho, logo após a queda. Deus anuncia dizendo que haveria um tempo em que o descendente da mulher viria, e lembremos que Jesus é filho da mulher, e não da mulher e homem. Jesus é filho de uma mulher que não teve relações com o homem. Então o descendente da mulher viria e pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente nós vemos também no Apocalipse que é o próprio diabo, o próprio Satanás. Então Jesus é esse descendente da mulher que vem e destrói com uma ferida mortal a ação do diabo na vida daquela criação, na vida da criação de Deus, que é a raça humana. Então aí já tem um anúncio do evangelho de como é que isso ia acontecer, de uma forma verbal e também de uma forma simbólica. Se você for um pouquinho mais para frente, no capítulo 3 ainda, lá no verso 21, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Lembra que eles após o pecado se enxergaram desprotegidos, nu, expostos, e fizeram para si roupas de folhas de figueira, tentando cobrir a seu próprio modo os seus pecados, um do outro e diante de Deus. E Deus, após dizer ou explicar como é que é o processo da salvação, ele diz: vai haver um tempo em que esse efeito de Satanás sobre a raça humana terá sido cessado, porque o descendente da mulher virá e ferirá a cabeça da serpente. E depois então Deus faz isso de uma forma simbólica, fazendo a vestimenta para a qual homem e mulher poderiam de fato se cobrirem do pecado. E essa vestimenta é feita de pele de animal, um animal que não tinha nada a ver com a história, que não estava nessa conversa de Eva, serpente, Adão, um cordeiro possivelmente, ou algum animal que tenha essa capacidade de pelo, né, que não era só pele, mas pelo, de pele de animal.
Quando a gente vê essa ideia de um sacrifício substitutivo para cobrir a falha e a nudez do homem, isso já é um prenúncio da obra de Cristo. Cristo é esse cordeiro que toma o lugar e que, através da sua morte, cobre a vergonha do homem, cobre aquilo que é consequência do pecado. Então Deus mostra o Evangelho logo depois da queda, no mesmo instante em que a queda foi proclamada, foi vista como algo que aconteceu de fato. Logo naquela mesma cena, Deus já propõe o Evangelho de forma anunciada verbalmente, e também já propõe ali um sacrifício substitutivo para cobrir a vergonha e o pecado do homem. Então a gente vê desde o início, desde Gênesis, já o plano redentivo de Deus e a salvação proposta em Cristo Jesus. É claro que essa salvação, ela vai sendo revelada ao longo da história. Nós dizemos que a revelação de Deus ela é progressiva. Então havia uma ideia lá no início de que haveria uma salvação, tanto que depois, se você quiser pesquisar um pouco, os nomes que Adão e Eva dão aos seus filhos são nomes que falam de esperança, são nomes que falam de esse talvez seja o escolhido, porque Adão e Eva já tinham esse entendimento de que da sua descendência viria a salvação. E ao longo da história, a salvação vem sendo revelada de forma verbal, apregoada pelos profetas, por símbolos, por tipos, como nós vimos em uma série atrás, e ela se torna então visível em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, diz o texto de Colossenses. Jesus é a própria palavra, Jesus é a própria ordenança de Deus para a salvação, Jesus é o próprio anúncio da salvação, e esse anúncio da salvação então se torna claro diante dos homens, na figura de Cristo Jesus, e apregoa o tempo aceitável do Senhor. E ele diz, entrando na sinagoga, abrindo o livro de Isaías, lendo a exata parte que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados, os cativos, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aí? Então, quando nós falamos de salvação, e falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, e eu queria que a gente fosse um pouco mais profundo, a pergunta que nós devemos fazer é: salvação ou salvos de quê? Se somos salvos de algo. E aí, como nós vimos um pouquinho na semana passada, eu acabei que eu não trouxe muitos versículos e fiquei devendo isso para os irmãos, então hoje eu trago para vocês algumas referências, se você estiver anotando, para poder incrementar aí o nosso entendimento. Então nós somos salvos em primeiro lugar, ou uma das coisas que a Bíblia fala a respeito da salvação, é que nós somos salvos do domínio do pecado. O texto de Romanos capítulo 6, os versos 6 e 14, na verdade, se você ler Romanos 5 e Romanos 6, fala muito sobre salvação e do que é que nós somos salvos. É um texto riquíssimo que fala sobre salvação. Então, Romanos 6 e 14 falam de forma mais direta sobre essa salvação do domínio do pecado. O verso 6 diz: sabendo isso, que Cristo foi crucificado, que foi crucificado com Ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Em Cristo morremos para não mais servirmos o pecado como escravos, já não estamos mais debaixo do domínio do pecado. O verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então já não há mais sobre os filhos de Deus o domínio do pecado. Não quer dizer que a gente não peca, quer dizer que o pecado já não é mais aquilo que domina a vida do cristão. O que domina agora é Cristo Jesus. E quanto mais nós caminhamos com Cristo Jesus, mais nós podemos reverter os efeitos do pecado, mais nós podemos combater a presença do pecado. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que sobre o pecado, a salvação ela cumpre e ela destrói o domínio do pecado. E o poder do Espírito Santo, através da santificação, destrói as ações do pecado.
E naquele grande dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, a glorificação irá arrancar a presença do pecado. Ou seja, na glória já não haverá mais o pecado. Na vida daqueles que não nasceram de novo, eles estão debaixo do domínio do pecado. Tudo o que fazem é pecado. Até mesmo as obras de justiça, todas elas estão imersas no pecado, porque eles estão dominados pelo pecado, mortos em seus delitos e pecado. Uma vez que cremos em Cristo e recebemos a salvação, a vida, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Mas não quer dizer que nós ainda não soframos parte desses efeitos. E a santificação, então, é esse processo em que nós vamos nos livrando destes efeitos do pecado e da influência do pecado na nossa vida. Algo que só vai acontecer de forma completa na glorificação, quando o pecado será de uma vez por todas tirado da nossa condição humana. Então, a respeito da salvação, a primeira coisa que a gente pode dizer então é que nós somos salvos do domínio do pecado. Outra coisa que a Bíblia vai falar é que nós somos salvos do império das trevas. O texto de Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14, falando a respeito da obra redentora de Cristo, diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse texto não fala só que nós fomos libertos do império das trevas, mas que também nós fomos salvos ou livres do pecado na questão do perdão. Nós fomos perdoados os nossos pecados em Cristo Jesus e libertos do império das trevas. Outra coisa que a Bíblia fala também, e essa aqui talvez seja a que sintetize muitas das coisas que a gente poderia falar de vários outros exemplos, que é que nós somos salvos do salário do pecado. Nós somos salvos do domínio do pecado, do império das trevas ou do império do pecado, e nós somos salvos do salário do pecado, como diz o texto de Romanos capítulo 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós somos em Cristo livres deste salário, o salário do pecado, que é a morte. E por morte nós vimos na semana passada que essa morte ela é extensiva. Ela não fala somente de uma morte biológica ou de um cessar da vida biológica. Ela fala de um rompimento teológico da nossa relação com Deus, a morte teológica, ou a morte do nosso relacionamento com Deus. Fala da morte psicológica, a morte do nosso ser interior, do nosso emocional, da nossa mente, do nosso coração depravado, corrompido. Fala dessa morte sociológica, a morte relacional, em que os relacionamentos, desde os mais simples até os mais íntimos, estão corrompidos de acordo ou por causa do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Por isso a nossa relação com o próximo não é uma relação perfeita. E também a morte ecológica, que é a relação do homem para com a natureza. A natureza não responde de forma apropriada ao homem, a natureza batalha contra o homem, a natureza agora se opõe ao homem. E também a própria morte biológica. E quando a gente fala então dessa extensão da morte, que nós somos livres, nós vamos ver paralelos na palavra de Deus dessa volta até a perfeição, algo que acontece em partes deste lado da eternidade e de forma completa do outro lado da eternidade. Ou seja, no que diz respeito à morte teológica, uma vez que estamos em Cristo, a nossa intimidade com Deus começa a ser reestabelecida. Ela não é plena, ela não é completa, ela não é perfeita no sentido de que agora nós vemos Deus face a face e conversamos como quem conversa com uma pessoa face a face. Mas há um aproximar-se de Deus que será completo na eternidade, que será completo na glória. Diz a palavra do Senhor que a cidade na qual Deus tem preparado para o seu povo, o próprio Deus habita nessa cidade. E a glória do Senhor nessa cidade é tão grande que ela não necessita de sol, de lua ou de qualquer tipo de luminar, porque a própria presença de Deus, a própria glória de Deus ilumina todo o ambiente, pois a presença manifesta de Deus. Nas cartas nós vamos encontrar o argumento de que quando Jesus se manifestar, como Ele é, nós seremos, porque nós também o veremos como Ele é. Então o nosso relacionamento com Deus, ele também é trazido de volta pela salvação. O nosso relacionamento conosco, a Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento, a Bíblia fala sobre a alegria da salvação, sobre esse equilíbrio interior
que ainda não é perfeito, mas que na eternidade será perfeito de uma vez por todas. Não haverá crise de identidade na eternidade, não haverá crises de fobia, crises de estresse na eternidade. Amém, queridos? Nós vamos ser equilibrados. A gente não vai ficar com medo das coisas e nem muito empolgado pelas coisas a ponto de perder o tempero, né? Na glória as coisas serão completamente perfeitas. Também essa morte sociológica recebe uma redenção prévia, que é o nosso relacionamento uns para com os outros. Aquele que se aproxima de Deus vai crescendo em relacionamento com o próximo. De novo, isso será perfeito na eternidade, na glória. Lá será perfeito todas as relações, mas do lado de cá, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais essas barreiras relacionais vão sendo quebradas. A mesma coisa a questão da ecológica. Há um pensamento, e esse pensamento permeia toda a doutrina cristã, e as pessoas quando pensam assim, no final, tipo, quando acabar tudo, para onde é que a gente vai? Aí a ideia é céu. Mas a Bíblia não fala de céu como destino final. A Bíblia fala de novos céus e nova terra como destino final. Perfeição de criação, em que reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, fomos criados para nos relacionarmos uns com os outros, e fomos criados para uma realidade, inclusive ecológica, de domínio debaixo da autoridade de Deus. E isso aqui é um assunto maravilhoso para a gente fazer uma série sobre novos céus e nova terra. Estou lendo uns 3 livros que falam sobre isso ultimamente. Irmãos, quando a gente começa a entender de fato o caminho e para onde é que a gente vai, irmãos, porque essa ideia que a gente tem de céu branquinho, nuvenzinha, roupinha branca, sabe? Harpinha, essa é uma ideia grega. Essa é uma ideia de mitologia grega. Isso não é uma ideia cristã. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A Bíblia fala de uma cidade, fala de um lugar físico, porque teremos corpo físico. Amém, queridos? Esse é um bom assunto para a gente poder explorar depois, né? O que vocês acham disso? Pode falar. Domínio. Domínio sobre a criação. Como é que isso vai ser? É algo que eu estou tentando entender ainda, né? Alguns vão dizer, por exemplo, o Ademar perguntou sobre esse reinar com Cristo. Reinar sobre o quê? Em primeiro lugar, sobre a criação. Mas alguns vão entender, por exemplo, quando se fala sobre galardão, que esse galardão tem a ver com uma posição de domínio. Algo mais ou menos como governador, prefeito, sabe? Uns negócios assim. É claro que isso é algo que tem que ser explorado. Não dá para falar assim, né? Mas é algo que tem que ser explorado, a gente procurar os textos, ler os textos. Mas essa ideia de domínio, fala um domínio sobre a criação. Inclusive a Bíblia fala sobre uma criação redimida. Na verdade essa é uma expectativa da criação. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, que a criação aguarda com dores de parto a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta, porque a criação será liberta do domínio do pecado. Criação, está gritando, hein? A criação aguarda. E aí a Bíblia fala sobre leão e cordeiro andando junto, né, pastando junto, aquele negócio todo. Então há uma criação a ser administrada, porque esse era o propósito desde o início. Como é que é? Essa criação vai ser reinada, não salva no primeiro momento. A criação que vai ser... Você falou a ideia da gente reinar junto a Cristo, exato. Uhum. Sobre a criação. Tá, mas essa criação é o que ficou? A gente vai entrar nessa num outro momento, tá? Que a Bíblia fala sobre fogo. A Bíblia fala que os primeiros céus e a primeira terra passaram, que os elementos serão abrasados, pegarão fogo. Então vai haver uma destruição, entendeu? Vai haver uma destruição. E depois vai vir novos céus e nova terra. E aí esse novo céu e a nova terra, como é que vai ser? Deus vai tirar os animais e fica aqui um pouquinho, né? Que nem ele fez com
com Noé, fica aqui um pouquinho que eu vou dar uma limpada geral lá, depois eu trago vocês, não sei como é que vai ser isso, não, ou se vai ser, sei lá, mas a gente pode estudar isso em um outro momento, acho que vai ser bem interessante, tá? Então essa volta a um relacionamento com a ecologia também faz parte dos efeitos da salvação. Inclusive o homem tem essa condição de se relacionar melhor com a criação, ou pelo menos deveria se relacionar melhor com a criação, uma vez que é salvo, de administrar bem. Isso aqui também fala de uma extensão que a gente chama de extensão cultural, que a gente entender que todas as coisas que está à nossa disposição como providência de Deus é para o nosso bom uso. E aí vem o princípio que é chamado de princípio da mordomia cristã. É a gente utilizar os recursos que Deus nos dá, sejam eles recursos materiais, recursos naturais, para a glória de Deus. Isso faz parte dessa relação com as coisas criadas por Deus, para a nossa alegria e para que nós a cuidemos. Isso fala da terra, isso fala dos animais, isso fala de dinheiro, isso fala das coisas que a gente vai conquistando ao longo do tempo, com trabalho, tudo isso está envolvido nessa volta ao domínio ou à vida ecológica ou cultural. Isso fala das artes, isso fala da música, isso fala das expressões artísticas como um todo. Sabe, as artes não são do diabo, a música não é do diabo, o teatro não é do diabo. Ele pode ser usado pelo diabo, assim como ele pode ser usado para a glória de Deus. E toda essa extensão da redenção cultural, redenção das artes, redenção da psicologia, redenção da educação, redenção de tantas outras áreas, isso é também algo que deveria ser procurado pelos filhos de Deus. Um advogado que é um advogado cristão, que ama e serve ao Senhor, e usa o seu trabalho para a glória de Deus, para estabelecer justiça, ele está agindo em nome do Senhor, ele está fazendo o trabalho do Senhor. Às vezes a gente pensa assim, que servir a Deus é ser pastor, missionário, dar discipulado, pregar no culto, cantar no ministério de louvor, isso aí é servir a Deus, né? Outras coisas não, mas a gente pode servir a Deus com o fruto do nosso trabalho, se fazemos isso para a glória do Senhor, se usamos os nossos dons, talentos, prestígio e tantas outras coisas que Deus nos dá para a glória de Deus. Da mesma forma, eu posso viver uma vida secular em coisas religiosas. Há muitos cantores evangélicos que têm uma relação secular com a arte. Secular no sentido de que não o fazem para a glória de Deus, o fazem objetivando lucro. O foco é lucro. E inventam músicas não baseadas na palavra, mas músicas que peguem, que colhem no ouvido e que vendam muito disco. Então a gente pode usar as coisas de Deus ou as coisas religiosas de forma secular, da mesma forma que a gente pode usar as coisas que Deus nos deu como fruto da sua providência para a glória do Senhor. Não é à toa que Paulo fala, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça para o quê? A glória de Deus. Há um jeito de se comer para a glória de Deus, e há um jeito de se comer que não agrada a Deus nem um pouco. Amém, queridos? Então essa relação, inclusive a relação também biológica, e aí nós podemos pensar nas questões de saúde, e também isso até acaba sendo uma consequência, porque um cristão, ele vai deixando hábitos, ou deixa hábitos que são nocivos para a sua vida biológica. Então, o cara que vivia na manguaça, ele, uma vez que se converte, ele vai sendo liberto dessas coisas, e aí o fígado agradece, né? Então a saúde vai sendo recuperada. O cara fumava igual uma chaminé, tem um encontro com Cristo, o pulmão agradece, né? Os efeitos biológicos também, de certa forma, são atenuados, mas eles só serão completamente vencidos na eternidade, quando teremos um corpo glorificado. Nós não viveremos na glória, ou não viveremos no novo céu e na nova terra, como almas reluzentes, como espíritos de luz, como poltergeist, como coisinhas vagueando por aí. É corpo, é físico, é material, e isso tem a ver com a redenção em Cristo Jesus. Amém, queridos?
Mas por último, como eu falei na semana passada, e aqui eu queria mais uma vez endossar, a gente pode resumir todas essas coisas, o domínio do pecado, o império das trevas e o salário do pecado, como sendo nós salvos do próprio Deus, ou salvos da justa ira de Deus. É devido à justa ira de Deus que todas essas outras coisas são os efeitos dessa justa ira de Deus, a nossa distância daquilo para o qual nós fomos criados. Então, em última análise, a salvação é salvação que vem de Deus e que nos salva de Deus, ou da justa ira de Deus. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 diz isso, porque Deus não nos destinou para a ira, e esta ira que está falando é da própria ira de Deus, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto que fala sobre isso, Efésios capítulo 2, verso 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, falando das pessoas mortas em seus delitos e pecados, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Jean, tem certeza que é da ira de Deus que está falando aí? Que não é outro tipo de ira, não é a ira do diabo? Romanos capítulo 5, verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o justo pagamento por sermos mortos em nossos delitos e pecados. Nós então, em última instância, somos salvos dessa ira de Deus, essa ira justa. Quando a gente fala sobre ira, a gente tem que pensar muito bem o que significa isso. Quando a gente fala de ira para nós, a nossa ira nem sempre é uma ira justa. É possível se irar de forma justa, como seres humanos? É ou não? Irai-vos, mas não pequeis. É possível. Consegue lembrar de Jesus irado? Consegue? Lembra da cena, mais ou menos assim? Jesus arrancando um chicote, lembra? Essa é uma cena que, se tiver flashback lá no céu, eu vou pedir para ver. Arrancando uma corda, descendo um chicote do povo, virando banquetas, virando mesas. Jesus estava irado. Porque há uma forma de se irar de forma justa. E há uma forma de se irar de forma injusta. E Deus é aquele que é todo justo. Deus é todo amor, Deus é todo justiça, Deus é todo ira, no sentido justo, de punição pelo pecado. Deus é completo, o caráter de Deus, ele não é quebrado. Às vezes a gente negocia com o nosso caráter. Às vezes, para ser muito justo, a gente tem que ser menos amoroso. Ou às vezes, para ser muito amoroso, a gente acaba sendo menos justo. Não é assim? Às vezes o pai fala assim, eu tinha que punir meu filho, mas eu amo tanto meu filho. Eu tinha que disciplinar, porque a Bíblia fala que eu tenho que disciplinar, porque o filho que não é disciplinado, ele depois é vergonha para sua mãe, está escrito lá em Provérbios. Aí o pai fala assim, não vou não, tadinho. Aí pelo amor, negocia com a justiça. E nós, como somos seres quebrados, em muitos momentos nós negociamos com partes do nosso caráter. Deus não. Deus é íntegro. Deus é amor, justiça. Deus tem um caráter que não pode ser quebrado. E é por isso que Cristo Jesus teve que morrer no nosso lugar. Para que a justiça de Deus fosse completa. Para que o salário do pecado pudesse ter sido pago. Porque se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer. Não é assim? Mas como é que Deus salva? Como é que Deus é amoroso e deixa de lado a justiça? Alguém tem que morrer. E Deus diz, eu morro. Eu tomo lugar. Mas espera aí, não foi o Senhor que pecou. Eu me torno um homem. E sendo homem, morro a morte dos homens. Para que aqueles que estão em mim, uma vez que eu morri a morte e ressuscitei, comigo morram e comigo ressuscitem. Amém, queridos? Isso fala então do amor de Cristo por nós, do amor de Deus. Então, sobre o preço pago,
Qual é esse preço pago? O preço pago, em primeiro lugar, é Deus enviando Jesus para morrer por nós. E aqui está um texto que nem sempre a gente lê a sequência toda. E a gente fica só na parte bonitinha do texto, que às vezes dá uma ideia muito errada. Que diz o seguinte, João 3, 16, 17 e 18. A gente lê o contexto todo. Que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E olha o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O caminho da salvação é em Cristo Jesus. E aquele que não se achega a Cristo Jesus, já está condenado, já está morto. Ele experimentará aquilo que a Bíblia chama de a segunda morte, mas ele já está morto. E só podemos ter vida em Cristo Jesus. E Deus envia o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo paga o pecado de todos aqueles que nele crê. Cristo é a propiciação para o povo de Deus. E todo aquele que se refugia em Cristo, esse tem os seus pecados perdoados, lavados e recebe de Deus vida. Mas quem não crê, já está condenado. Romanos 5, versos 6 a 9, fala também sobre isso. Diz, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O que nos salva da ira de Deus, o que nos salva dos efeitos da morte, é o sacrifício de Cristo. Isso que é chamado de a justificação pelo sangue de Cristo. Nós sendo chamados de inocentes por essa morte. O preço pago também fala sobre, uma vez Deus envia Jesus, mas Jesus se entrega voluntariamente. Não é algo do tipo assim, viu, Jesus, filho, você vai para lá. E Jesus fala, não, vou não, vai que eu estou mandando. Não é uma ideia dessa. Deus envia o seu filho, mas é este filho que se dá. Ele é obediente até a morte de cruz. Ele é um sacrifício voluntário. Jesus não é só o Salvador, ele é também o sacrifício, ele é também a oferta. É isso que fala lá em João capítulo 10, versos 17 e 18. Jesus falando, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus diz, eu dou espontaneamente a minha vida. E é interessante que em vários momentos a gente vê Jesus ali, perigando da morte. João fala sobre isso. E diz que em alguns momentos Jesus sai dali, eles queriam matar Jesus, mas Jesus sai dali, porque ainda não era chegado o seu tempo. Havia um tempo. E quando Jesus se reúne com os seus discípulos, o texto diz que era chegada a hora de Cristo. Por isso ele se reúne com os seus. Se aproximando a hora, Jesus se reúne com os seus discípulos. Havia um tempo na voluntariedade de Cristo em se entregar na cruz por nós. O preço pago é o sacrifício de Cristo, que cumpre a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, a sequência do salário do pecado é a morte. Desculpa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pelo sacrifício de Cristo. Aí o versículo 25 diz assim, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, ou seja, o pagamento de uma dívida, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse texto fala um pouco a respeito do processo ou da lei levítica, dos sacrifícios animais que eram feitos antes de Cristo. Esses sacrifícios não perdoavam os pecados. À luz desse texto nós podemos saber que esses sacrifícios eram segurados para o momento em que eles seriam pagos de uma vez por todas, porque sangue de animal não poderia pagar o preço dos pecados. Era uma figura do último e suficiente sacrifício, como diz o texto de Hebreus, que ele é o último e suficiente sacrifício, porque na tolerância de Deus, não é que ele deixou o pecado para lá, ele segurou a impunidade do pecado, até que ela fosse cumprida em Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele está morrendo pelos pecados cometidos por aqueles que já tinham passado, e que eram fiéis ao Senhor, por aqueles que estavam ali, vivos, fiéis ao Senhor, e por todos aqueles que viriam após, que seriam fiéis ao Senhor. O preço pago por Jesus cobre toda a história da redenção, daqueles que estão assegurados em Cristo Jesus. No Antigo Testamento não chamavam pelo nome de Jesus, de Yeshua, mas tinham a expectativa, se baseavam na fé do Messias, de que viria alguém que os livraria do pecado, e em esperança creram, assim como diz o texto de Hebreus capítulo 11, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, tantos outros, que creram na promessa do Senhor e viveram por fé. Por isso eles estão figurados lá no Novo Testamento, na galeria da fé, daqueles que foram justificados pela sua fé em Deus, em Cristo, mesmo sem chamá-lo de Cristo, de Jesus. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15, João capítulo 19, verso 30, um texto fabuloso, que diz que Jesus, na cruz, após ter provado a esponja com o vinagre que deram a ele a beber, diz, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Olha que palavra maravilhosa. Não diz que Jesus morreu. Diz, Jesus entregou o Espírito. Ninguém pode tirar a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida. Não foi a cruz que matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. Não foram os flagelos que mataram Jesus. Jesus entregou a sua vida. Jesus entregou o seu Espírito. E quando a gente olha para esse texto, e essa palavra está consumado, ela é uma palavra grega, tetelestai, talvez você já conheça um pouco sobre isso. E tetelestai era um argumento jurídico, era uma fala jurídica para a quitação de dívidas. Quando havia uma dívida, era lavrado um escrito, uma nota promissória, e uma vez que aquela dívida fosse paga, era rasgada, ou era rasurada, ou escrevia-se nela tetelestai, que significava está pago, está consumado, já não há mais débitos. E essa é a palavra que aparece ali em João 19, 30, tetelestai, que é a mesma ideia que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, que diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e olha aí a figura de linguagem, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A obra de Cristo é de cancelamento de uma dívida. O termo usado por Paulo aqui também é um termo legal. E a palavra que Jesus grita lá, embora a língua falada por Jesus com os seus discípulos, em muitos momentos era o hebraico, em algumas horas de muita intimidade, o próprio aramaico, que era a língua do coração. Jesus escolhe gritar uma palavra grega, que todos soubessem, tetelestai, está consumado, está pago, a dívida foi cumprida. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aí? Então, tudo certo? Eu tenho aqui mais algumas coisas para tratar, mas nossa hora já está avançada. Vamos deixar para nosso próximo encontro.